O rim é o órgão responsável pela filtragem e eliminação de substâncias tóxicas no sangue, como a creatinina e a ureia. Quando o organismo não consegue eliminar essas substâncias ruins, o trabalho passa a ser feito por uma terapia de substituição renal chamada de hemodiálise. O sangue passa por um processo lento de limpeza. Como a expectativa de vida da população está aumentando, as doenças crônicas têm mais tempo para se manifestarem e terem esse tipo de desenvoltura. O tratamento exige muita paciência. Essa mulher faz hemodiálise há 17 anos. Antes, ela passou quase uma década refém de medicamentos. Mais da metade da vida dela dedicada ao problema renal. Cada um tem que aceitar o problema. Enquanto, como paciente, se não aceitar, não tem condição. A doença acarreta na perda progressiva e irreversível das funções renais. Os números assustam. A Sociedade Brasileira de Nefrologia afirma que atualmente existem 92 mil pacientes em diálise no Brasil. Esse número cresceu 115% nos últimos 10 anos. E a proporção é que apareçam 500 novos casos para 1 milhão de habitantes por ano. O governo federal gasta todo ano cerca de R$1,5 bilhão com o programa de diálise e transplante renal. A doença não escolhe classe social nem idade. Esse empresário tem 29 anos e desde os 15 ele descobriu que sofre de insuficiência nos rins. Há 6 anos ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. O tratamento dura 4 horas. Para ele, o início foi desesperador. Na realidade, a pessoa termina ficando arredia, não todos, claro. Eu fiquei um pouco arredio, por conta que na época eu ainda era muito novo, então foi uma notícia meio que de supetão. Mas logo pouco tempo depois que eu comecei, encarei com a maior tranquilidade possível. A insuficiência renal é uma doença silenciosa, sem sintomas na fase inicial. Por isso, é importante sempre ir ao médico com frequência. Os sintomas vão surgir nos estágios avançados, ou seja, a gente precisa se antecipar aos sintomas. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, porque acontece a partir de hoje um evento aqui em Teresina para discutir a situação dos pacientes renais crônicos. Lá da Central de Transplantes, fala ao vivo o repórter Gorete Santos com mais informações. Olá, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Olha, cerca de 30 mil pessoas, pacientes renais crônicos no Brasil, são transplantados. Aqui no Piauí, esse número tem caído, o número de transplantes. Na verdade, ano passado foram feitos 40, este ano apenas 12, praticamente 1 por mês. É uma doença grave, a gente vai conversar com a Isolde Kiss, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos de lá, e vai ser uma das palestrantes desse fórum, pode contribuir com a gente para entender melhor essa doença aqui no Notícia da Manhã. A gente viu aí um pouco de como que é a vida das pessoas, por que esse número de pacientes tem aumentado tanto? Os fatores externos contribuem, quais são eles? Bom dia. Com certeza, bom dia a toda a população do Piauí, que eu vim para dar uma palavra de estímulo a eles, porque é possível viver, a doença é séria, o tratamento é difícil, mas pode-se viver. E nós estamos hoje já do Brasil, devemos estar com 12 estados já presentes aqui para participar desse evento, para estimular os pacientes do Piauí a se unirem pela causa. Porque como nós somos em torno de 100 mil pacientes no Brasil, juntos nós temos voz. Porque é tão difícil a gente ser ouvido. É para isso, eu tenho pacientes que estão aí comigo hoje, que têm 17 anos de hemodiálise, 15 anos de hemodiálise, 20 anos de transplante, tem gente comigo. E eles vieram para dar o testemunho de que é possível viver, mas precisa força para isso. Quais são as causas, além das que a gente viu na reportagem, causas externas, estilo de vida que pode influenciar na doença? Ela, como a reportagem já falou, ela não é uma doença que apresenta sintomas muito cedo, mas a pressão alta, a diabetes é um problema muito sério. E ali a alimentação, nós precisamos cuidar muito da alimentação. O sal é um fator
sério. Aqui que a sede também ajuda, o refrigerante, gente. Produtos químicos na alimentação, gente. Cada vez, ao menos no sul, se usa muito agrotóxico. E isso vai acumulando no organismo das pessoas e trazendo consequências trágicas para o país todo. Eu quero agradecer então a participação da palestrante Zoukis aqui no Notícia da Manhã. Só relembrando, o fórum começa hoje a partir das 6 horas da tarde na Associação Industrial do Piauí, que fica na Avenida Marechal Castelo Branco. Nádia. Hoje amanhã esse fórum discutindo a situação dos pacientes renais crônicos aqui no estado do Piauí, como disse aí a presidente da Associação Brasileira, com a participação também de pessoas que dão testemunhos sobre como é conviver com essa doença. No próximo bloco do Notícia